anos atrás, havia um colégio militar nas cercanias de Goiás. O líder da tropa era professor e, em um fim de semana por mês, levava os alunos para acampar. Havia um aluno que era muito desobediente e perturbado. Seu nome era Alberto. Alberto estava sempre se metendo em problemas. Não importava quantas vezes o professor o repreendesse, ele nunca ouvia ou obedecia. Em um fim de semana, o grupo foi acampar em um lugar no interior, bem em meio às matas fechadas. Eles tiveram permissão para montar acampamento nas terras de um fazendeiro. O local ficava em uma crista com vista para um vale profundo. O professor lhes disse que, em hipótese alguma, poderiam descer aquele vale, enquanto ele e os outros garotos armavam as tendas. Alberto e seus amigos estavam sentados na grama. Eles estavam com preguiça de ajudar a montar as barracas. Ao invés disso, eles procuraram algum tipo de travessura que pudessem fazer. Enquanto olhava para o vale, Alberto notou uma área cercada por uma cerca de arame farpado. Em um canto dela, havia um velho poço de pedra. Parecia que aquele pequeno espaço nunca havia sido usado, pois estava coberto por um matagal. Um claro sinal de abandono. Foi então que eles viram o fazendeiro, dono das terras, vindo com o seu cachorro. Ao passar, Alberto acenou para ele e o fazendeiro parou para conversar. O que há naquela área cercada? Aquela com um poço dentro. Aquele é o Poço dos Desejos, respondeu o fazendeiro. Mas você não tem permissão para ir lá. Espero que o seu professor tenha lhe contado isso. Poço dos Desejos? Ele perguntou animado. Quer dizer que se você jogar algum dinheiro no poço, você pode fazer um pedido? O fazendeiro soltou uma risada sombria. Eu não saberia dizer. É assim que chamam, mas ninguém por aqui chega perto do Poço dos Desejos. Em todos os anos que vivi aqui, nunca coloquei os pés naquele lugar. E por que não? Perguntou o garoto. Tudo que sei é que até as vacas e ovelhas ficam longe dali. Nem mesmo meu velho cachorro passaria por ali. E nem vocês devem, meninos. Se vocês têm um cérebro nas suas cabeças, não chegue perto. As pessoas daqui dizem que é um poço assombrado. Assombrado? O garoto zombou. Assombrado por quem? 3 mulheres e um homem, disse o fazendeiro falando bem sério. E quem são eles? O fazendeiro fez uma pausa. Bem, tudo aconteceu antes mesmo do meu tempo, mas disseram que eles morreram naquele poço, ou pelo menos foram encontrados mortos nele. Eu cheguei a vê-los uma vez. Era tardezinha e eu estava de pé nessa mesma crista. Meu velho cachorro também os viu. Eles saíram dos arbustos e foram rastejando. 4 deles, apenas trapos pretos e ossos brancos. Parecia que eu conseguia ouvir os seus ossos estalando enquanto eles se moviam. Eu não conseguia ver seus rostos. Tudo o que eu podia ver eram os seus dentes. Os meninos soltaram um suspiro coletivo de medo, mas Alberto deu risada. O que aconteceu então?
Eu não sei, disse o fazendeiro. Meu cachorro saiu correndo e eu saí correndo atrás dele. Portanto, sigam meu conselho, meninos. Fiquem longe desse poço. Com isso, o fazendeiro tirou o chapéu e foi embora. Os meninos ficaram olhando para ele atônitos, menos Alberto. Que besteira! Eu não acredito numa palavra disso. No dia seguinte, o professor reuniu todos os alunos e fez uma contagem. Ele percebeu que faltava um dos meninos. Depois de fazer outra chamada, ele descobriu que o menino desaparecido era Alberto. Nenhum dos outros garotos parecia ter ideia de onde ele estava. Então, um dos garotos disse: talvez ele tenha descido para o Poço dos Desejos, senhor. O professor ficou pálido. Poço dos Desejos? Mas todos vocês receberam ordens restritas de não descerem para lá. Os escoteiros seguiram o professor enquanto ele subia até o topo do cume e olhava para baixo. A luz estava diminuindo e estava ficando frio. Alguém consegue vê-lo? O professor perguntou. Lá está ele, disse um dos meninos. Está passando por cima da cerca de arame farpado. Sim, é ele, disse outro menino. Eu reconheço sua roupa. Agora ele está caminhando em direção ao Poço dos Desejos. Naquele momento, um dos meninos deu um grito agudo e cobriu os olhos. O que é aquela coisa preta indo em direção a ele? Rastejando de quatro? Parece uma mulher. O professor saiu correndo em direção, deixando os garotos sozinhos no cume. Para seu horror, outra figura negra emergiu dos arbustos. Depois, outro. E depois, outro. Eles viram Alberto caminhando em direção ao Poço dos Desejos. Ele não pareceu notar as 4 figuras negras se aproximando dele. Os meninos começaram a gritar o mais alto que podiam, tentando avisá-lo. Ao chegar ao Poço dos Desejos, Alberto pareceu ouvir seus gritos. Ele parou de repente e se virou. Então, soltou o grito mais agudo e terrível do que qualquer um dos meninos no cume. Mas já era tarde demais. Os meninos olharam para a cena em um silêncio aterrorizado. Eles mal conseguiam respirar enquanto assistiam aquela cena horrível. As criaturas negras, com seus dedos nodosos e ossudos, estavam rasgando e dilacerando o corpo de Alberto. Logo, os seus gritos de dor cessaram. Os meninos viram o professor correndo em direção ao lugar. Ele escalou a cerca de arame farpado, mas, ao ver que já era tarde, parou e não quis prosseguir. O fazendeiro chegou com vários policiais. O diretor da escola chegou e todos os meninos foram levados de volta para a escola. Alguns deles ficaram tão traumatizados que chegaram a pedir transferência de lá. O professor ficou com a polícia a noite toda dando o seu depoimento. Na manhã seguinte, ao amanhecer, eles encontraram o que restava de Alberto. Ele havia sido feito em pedaços. Seus pais vieram buscar os seus restos mortais. O fazendeiro ergueu outra cerca de arame farpado, circundando o campo e colocando grandes placas com avisos de perigo, escrito em grandes letras vermelhas. Moradores da área dizem que o campo agora é assombrado por 5 figuras negras
fantasmagóricas: 3 mulheres, um homem e um menino.